Eu sou Luciana Porto e hoje eu vim trazer mitos e verdades sobre a retificação de nome. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Confesso pra vocês que eu já tinha gravado esse vídeo uma outra vez, mas, gente, ficou chato, insuportável. Eu não consegui assistir, imagina vocês. E aí eu decidi não postar, porque se o assunto pra fazer já é chato, pra falar é mais chato ainda. Mas aí eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem mais dinâmica, bem mais resumida, pra que vocês consigam entender. Mate a curiosidade de vocês e a dúvida sobre esse assunto. E claro, pra quem vai fazer também, já fica aí algumas ideias e algumas dicas. Mas também, se você é a primeira vez que está me vendo, não esquece de se inscrever aqui no canal, se você já é inscrito. Vê se o YouTube não tirou as suas notificações em a inscrição. E também já vai deixando o like, porque esse vídeo vai matar a sua curiosidade e também ajudar outras pessoas. Meu cabelo esses dias tá difícil, hein? Depois daquela química, gente, parece que desandou tudo aqui. Tá um ninho de gato. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos uma coisa meio estranha. Mas eu vou tentar fazer uma transição capilar ou outra coisa, mas tá babado, viu? Enfim, deixa eu falar pra vocês aí sobre o assunto de hoje. Que assim, quando eu soube que tinha mudado, e por que mudado? Antes, só quem podia fazer a retificação de nome era quem tinha feito a cirurgia. Depois, com o tempo, avançou e foi passando aí. E também, quem não tinha feito, poderia fazer. Mas acontecia em juízo, na frente do juiz, no fórum, através de audiência. Onde era necessário você contratar um advogado para fazer todo o processo e o trâmite. Precisava do juiz. E também tinha todo o procedimento burocrático, que inclusive você precisava de um laudo psicológico, de um laudo psiquiátrico. Precisava de pessoas que fossem suas testemunhas para dizer que você via você, falava e tratava todos os dias com você daquela forma. E com o passar do tempo, isso foi mudando e a lei foi alterada, acho que no começo de 2019. E foi finalizada e assim, eu achei super prático, super fácil. E principalmente, gente, não pela alteração, mas pelo respeito. É muito difícil eu mensurar pra vocês, principalmente pra quem não é da classe LGBTQIA+, e principalmente da sigla e da letra T, como é ser chamada pelo nosso nome de registro, nosso nome lá da infância. Por quê? Principalmente eu sentia muito incomodada quando eu tava pagando por algum serviço, tipo dentista, salão de beleza, ou algum lugar que precisava chamar o nome. E as pessoas, mesmo eu colocando lá que eu deveria ser chamada por Luciana, as pessoas me tratavam por outro nome. Então aquilo pra mim foi muito constrangedor. Confesso pra vocês que no início isso não me incomodava tanto, essa questão do nome. Mas incomoda sim, a gente sofre muito. E aí, que bom que isso facilitou, foi facilitado. E quando eu soube disso, eu saí desesperada, porque eu já tava morando aqui pra fazer essa retificação. Porque eu imaginei assim, aquele nosso amigo vai tirar isso da gente, né? Então, eu corri logo pra fazer, pra aproveitar essa oportunidade e não me arrependi. Hoje, como é que acontece? Primeiro de tudo é que você não precisa ter feito a cirurgia e que você não precisa mais de laudo psiquiátrico, nem de muito menos estar lá depois de 5, 6 anos passando por esse processo até você conseguir fazer. Inclusive, infelizmente, muitas mulheres trans ou outras pessoas tratam assim, agora todo mundo pode fazer, agora todo homem pode fazer, né? Porque infelizmente a gente sabe que existe preconceito dentro do próprio meio. E isso é bem complicado da gente lidar, porque eu imaginava que seria um boom e que todo mundo ia querer fazer, mas na verdade muita gente não foi e a gente acaba aí precisa ter um pouco mais de cuidado com isso, porque é importante a gente fazer sim. É importante que a gente também trate as pessoas, independente de quem seja, independente de como elas sejam, como elas querem ser tratadas. E eu não tô dizendo isso defendendo a minha sigla T ou defendendo qualquer outra pessoa, defendendo o outro. Como foi que aconteceu? Quando eu cheguei, eu vi aqui no YouTube vários vídeos e esses vídeos não me ajudaram. Porque tinha muita coisa, e muita coisa quando eu cheguei de fato não precisava. Primeiro é que você precisava ir no centro LGBT ou procurar um advogado que fosse responsável por isso. Não, você não precisa. Você apenas, com esses documentos, que inclusive eu vou deixar aqui nas descrições, deixar também se encontrar alguma reportagem para que fique mais fixo para vocês saberem, eu também vou deixar. E a gente chega com esses documentos no nosso cartório de nascimento. Luciana, é obrigatório ser no cartório de nascimento? Não, pode ser em qualquer um outro cartório que ele faça. Porque, inclusive, tem alguns cartórios que se rejeitam a fazer, principalmente de cidades mais pequenas, dizendo que não fizeram treinamento, que não sabem fazer o procedimento, quando na verdade a gente sabe que não é bem isso. E aí, chegando com todos esses documentos lá no cartório, se o cartório fizer o procedimento, se você não tiver problema, eles vão pegar aqueles documentos e já vão dar entrada na retificação e na mudança do nome.
Primeira verdade, você não pode alterar o seu sobrenome. Ou seja, muitas meninas usam um sobrenome como eu usava antes, Luciana Ferraz. Eu não posso incluir o Ferraz porque o Ferraz é sobrenome e não faz parte da minha descendência. Porém, eu posso incluir o nome, que no meu caso eu incluí Luciana e Maria. Maria, por toda a espiritualidade que eu tenho, em Maria, mãe de Jesus, e também pela minha mãe, que se chamava Maria, eu quis representar no meu nome. Então eu incluí o nome Maria, mas o meu sobrenome não mudou em nada. Se você tem um pouco menos de conhecimento, ou se você não consegue pagar e arcar com esses custos, você precisa procurar um centro LGBT, alguma associação que consiga te ajudar para que você tenha a isenção de algumas dessas coisas e também para que você imprima os documentos, porque tem alguns documentos que só são feitos por pessoas que são especializadas e cadastradas. Então é importante vocês procurarem para fazer a listagem e a impressão de todos esses documentos. Todos os seus documentos precisam estar atualizados. A gente às vezes tem aquela identidade lá toda amassadinha, jogada, não. Precisa ser legível, precisa ser um documento que as pessoas consigam entender. E você só consegue fazer se você tiver todos esses documentos. Então, se você não tem, você precisa tirar todos os outros. E aí tem um mito muito interessante sobre isso, que é a questão de SPC e Serasa. Muita gente me pergunta se é proibido fazer ou se não pode fazer. Gente, na verdade, pode fazer sim. Porque o que muda é o nome, mas os números dos seus documentos, de todos, eles continuam o mesmo. Então, a conta vai com você, querida. Pra onde você for, até você pagar, ela vai te acompanhar. Então, assim, não tem nada a ver isso, tá? Não tem essa proibição. Eu sei que existem alguns casos jurídicos, porque eu não tenho propriedade pra falar pra vocês, que de fato não permite fazer. Mas essa questão do SPC não existe. Então, é necessário você ter o comprovante de votação da última eleição. É importante você ter o seu título, é importante você ter a sua identidade, ter o seu CPF, ter todos os documentos e mais os documentos que eu vou deixar listados aqui. Depois, enquanto o cartório está fazendo esse processo, gente, você não pode fazer nada e nem você ficar naquela ansiedade de que será que vai ser aprovado? Será que não vai ser aprovado? Não, porque se o cartório faz esse procedimento, ele vai ser aprovado sim. Quando você faz em um outro estado, o cartório é que ele faz esse trabalho de pegar a sua certidão lá no cartório, através de um processo que eles fazem, e traz o seu registro para esse novo cartório. Então, não é necessário você ir lá no seu estado, você ir lá na sua cidade para fazer. Você consegue fazer. E principalmente quem está em cidades maiores, já tem vários cartórios que abraçam a causa, inclusive, para fazer, porque é pago. E vocês sabem que cartório é um departamento também ali privado, então eles ganham com isso. Tem um pouco mais de agilidade, confesso pra vocês. Quando a gente faz de forma gratuita, é tipo que demora um pouco mais pra ser aprovado, porque tem outras coisas gratuitas para serem aprovadas também. Registro de nascimento, casamento e tudo aquilo outro. E aí a gente vai ficando um pouquinho mais pra trás. Então, se você paga, você tem uma agilidade a mais nisso. No meu caso, o processo demorou em torno de 5 dias. Não passou mais do que isso. Demorou o meu porque eu não tinha identidade. Então eu tive que fazer o quê? Tirar a segunda via da minha identidade, dar entrada nos documentos, para depois vir a segunda etapa. Porque o seu registro ele foi alterado, o seu sexo ele foi alterado lá no registro de nascimento, mas nos outros documentos não. E é aí que você começa outra saga. E essa saga é ir nos lugares específicos, né, de identidade, CPF na Receita Federal, no seu banco, inclusive, para alterar o seu cartão de crédito e os dados da sua conta, o título de eleitor, onde é responsável pelo título. Então, depois que você faz toda a alteração do registro, você vem fazer as alterações desses outros documentos. Não é nada automático, não sai tudo na hora. É um pouquinho complicado e é por isso que eu digo pra vocês que é chato, porque a gente tem que enfrentar todas as filas, a gente tem que enfrentar todos os prazos e a gente sabe que nem tudo sai na hora e principalmente dependendo de algumas cidades demora muito. Como eu falei no início do vídeo pra vocês, por que é chato e cansativo falar sobre isso? Porque, gente, eu não tive nenhuma dificuldade. Foi muito fácil pra mim. Eu achei, assim, cansativo o prazo, porque eu não tinha a identidade. Mas se eu tivesse chegado com todos os documentos, 5 dias o registro ficou pronto. Então, não teve dificuldade pra mim, não tem dificuldade hoje. Façam essa retificação. Eu acho que os mitos e verdades que falam sobre isso é que fazem com que outras meninas não vão. É chato, é cansativo, mas como qualquer outro processo de documentação no Brasil, é muito amor quando você pega, quando você vê ali aquela alteração. Não tem nenhuma dificuldade, é muito simples, é muito fácil hoje. Claro, né, a gente sabe que a realidade de muitas pessoas financeiramente não consegue ajudar,
Mas existe sim, você consegue fazer de forma gratuita, vai demorar um pouco mais, mas você consegue. E aí tem centros LGBTs e casas de apoio que conseguem ajudar mais sobre isso. Mas é claro, esse vídeo também é para trazer para as pessoas que não entendem, não sabiam nada com isso. E aí eu quero deixar dizer para vocês a importância de respeitar o nome do outro, de como o outro quer ser chamado. Comecem a praticar isso, comecem a ajudar as pessoas, independente do que quer que seja, independente de que sigla seja. Mas a gente precisa sim ter esse conforto e esse abraço, e vindo de vocês é mais importante ainda. E meninas, não deixem de fazer. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. E aí, é claro, também vou deixar os documentos na descrição. Beijos e até o próximo vídeo.